Nós vamos retomar o estudo do nosso Livro dos Médiuns. Nós estamos tratando do capítulo em que Kardec fala das sociedades propriamente ditas. Anteriormente ele já havia falado sobre as reuniões, e aqui ele abordava inicialmente, sobre a influência dos espíritos nas reuniões, principalmente dos espíritos mais perturbados, dos espíritos inferiores, mistificadores, que acabam se apresentando como um grande entrave no desenvolvimento do trabalho. E depois Kardec abordou também sobre os encarnados, porque dá a impressão de que os problemas nas reuniões mediúnicas só chegam do plano espiritual, sendo que a maior parte deles somos nós próprios encarnados, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, acaba criando grandes atritos. Kardec coloca então, para a gente fazer uma pequena revisão, do item número 338, ele fala sobre as pessoas mal intencionadas que acabam se infiltrando nas reuniões mediúnicas, provocando todos os distúrbios que prejudicam os estudos realizados junto ao mundo espiritual. E também mesmo, até fora da comunicação com os espíritos, estudando outras obras, como é o nosso caso aqui, nós estamos sempre nos aperfeiçoando e aprimorando o nosso conhecimento, estudando obras publicadas sem necessariamente ter o intercâmbio com o mundo espiritual, pelo menos não diretamente. Então na questão 338 ele diz assim para nós: além das pessoas notoriamente malévolas que se filtram nas reuniões, há as que, por temperamento, levam à perturbação onde comparecem. Dessa maneira, nunca será demasiado o cuidado na admissão de novos elementos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os descrentes. A convicção só se adquire através da experiência, e há pessoas de boa fé que querem se esclarecer. Aqueles contra as quais particularmente se devem acautelar são as pessoas dotadas de ideias pré-concebidas, os incrédulos sistemáticos que duvidam de tudo, mesmo da evidência, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade e procuram impor sempre sua opinião, olhando com desdém os que não pensam como eles. Não vos enganeis com seu pretenso desejo de esclarecimento. Encontrareis vários que se sentiriam aborrecidos se fossem obrigados a concordar que estavam errados. Guardai-vos, sobretudo, dos oradores insípidos que sempre querem falar por último e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo sem proveito, nem mesmo para eles. Os espíritos não gostam de palavreados inúteis. Então vemos aqui, nesse item 338, a grande dificuldade que ele dá com egos, com personalismos, com vaidades exacerbadas, pessoas que trazem conhecimento, mas em vez de utilizarem esse conhecimento para trabalharem no esclarecimento, utilizam para imporem suas ideias, trabalhando ali com arrogância, mais atrapalhando do que trabalhando, lidando com arrogância na reunião, com ideias que trazem pelos seus estudos individuais e não se deram ao trabalho de verificar se aquele pensamento se encontra alinhado com a real interpretação que se faz da doutrina. Então, de um modo geral, a gente observa... Só um instantinho, pessoal, por favor. Rapidinho, já volto. Então, nesse caso, a gente observa que em qualquer reunião, não necessariamente uma reunião espírita, mas em qualquer lugar, você vai em qualquer igreja, você vai em qualquer associação, em qualquer instituição, basta você pensar numa reunião de condomínio, pessoas que achando que o síndico deve trabalhar do seu modo, privilegiando seus interesses, e não pensando na maioria em que aquela pessoa tem que abrir mão da sua posição para poder beneficiar os demais. Então, em todo lugar, numa reunião de uma empresa, onde nós temos uma reunião de diretoria, temos ali os diretores com seus egos, com suas ideias, querendo conduzir a empresa do seu modo, desprezando a visão dos demais pares, que se encontram
na mesma altura hierárquica, né? Exato, né? Ser o conciliador e não o centralizador. Então a gente vê isso em muitos locais. Então essa é a orientação que Kardec dá, né? Ou que recebe também, principalmente, do plano espiritual, mostrando que os espíritos muitas vezes desejam se aproximar do grupo para contribuir, colaborar com o esclarecimento, tentar oferecer o auxílio do plano espiritual para o desenvolvimento do trabalho, e não encontram campo harmônico para que possam se fazer presentes. Portanto, eles acabam se distanciando, deixando que o grupo primeiro aprenda com as próprias dificuldades e também com a influência do plano espiritual, que se afiniza com aquele tipo de ambiente, para que depois, percebendo exatamente ali o trabalho que precisam realizar, acabam depois se aproximando conforme o grupo vai se ajustando. Na questão, no item 339, ele diz assim para nós: diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e distração, uma sociedade espírita que se organiza deve pôr toda a sua atenção nas medidas destinadas a evitar os fatores de desordem e os motivos de prejuízos, facilitando os meios de afastá-los. As pequenas reuniões necessitam de um regulamento disciplinar bem simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa. A melhor será a de sistema menos complicado. Umas e outras poderão tirar o que lhes for complicado, que creiam lhes ser útil do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que damos logo adiante. Então a gente vê Kardec oferecendo como referência exatamente o planejamento que a sociedade na época utilizava em suas reuniões, para que todos pudessem também fazer esse trabalho, percebendo que já não é mais uma questão de doutrina espírita especificamente, mas é uma orientação de ordem administrativa, de ordem geral da sociedade mesmo, né? Ou seja, um grupo que se organiza precisa ter ali o seu regulamento, precisa ter as suas normas de conduta, precisa ter os seus princípios de convivência, para depois pensar em trabalhar nos princípios, nos fundamentos doutrinários propriamente ditos. E continua. 340. As sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, seja qual for a sua importância, têm ainda de lutar contra outra dificuldade. Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os seus membros, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores para as instruções, há no mundo invisível, às cidades e povos, os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos e aos indivíduos. Ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos, e pouco a pouco vão envolvendo a todos, porque sua alegria maligna é tanto maior quanto maior o número das pessoas que tenham atingido, ou que tenham subjugado. Todas as vezes, pois, que num grupo uma pessoa tenha caído na armadilha, é necessário dizer que se tem um inimigo no campo, um lobo no redil, a que se deve ter cautela, porque o mais provável é que aumente suas tentativas. Se não se desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, a obsessão torna um mal contagioso que se manifestará entre os médiuns pela perturbação da mediunidade e entre os demais pela hostilidade recíproca, a perversão do senso moral e a destruição da harmonia. Como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade, é ela que eles procuram abafar. Não se deve, pois, esperar que o mal se torne incurável para lhes aplicar o remédio. Nem mesmo se devem esperar os primeiros sintomas, pois é necessário, sobretudo, preveni-lo. Para isso há dois meios eficazes, quando bem aplicados: a prece feita de coração e o estudo atento dos menores sintomas que revelem a presença de espíritos mistificadores. A primeira atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente aos que sabem secundá-los pela confiança em Deus. O outro prova aos maus que se puseram em relação com pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixar enganar. Se um dos membros do grupo cair sob a influência da obsessão,
todos os esforços devem tender, desde os primeiros sinais, a lhe abrir os olhos antes que o mal se agrave, a fim de levá-lo à compreensão de que foi enganado e ao desejo de ajudar os que o procuram a livrar. 3.4.1. A influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira por que agem seres sobre os seres vivos. Dessa influência, cada qual pode produzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspire a atrair a simpatia dos bons espíritos, obtendo boas comunicações, afastando as más. Essas condições dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. Podemos resumi-las nos seguintes pontos. Vamos aqui então às orientações que Kardec transmite. Bom dia, pessoal que chegou. As orientações de Kardec para que o grupo mantenha sempre essa harmonia para ajudar no intercâmbio com o mundo espiritual. Porque, do contrário, qualquer um que abra a possibilidade de comunicação sem ter o equilíbrio necessário para filtrar essas comunicações ou filtrar essas influências, certamente sofrerão a obsessão. Até porque os espíritos se tornam mais obstinados quando o grupo tem a pretensão de controlar as comunicações com o mundo invisível. Então, se você tem a pretensão, você tem um médium à disposição, você se reúne, a primeira coisa que os espíritos vão fazer é tentar desmanchar, tentar dissipar aquele grupo através das influências. Quanto mais o grupo persevera num trabalho edificante, maior é a tenacidade desses espíritos. Daí, então, a necessidade fundamental da organização do grupo, sempre tendo como visão, primeiramente, manter a solidez, o equilíbrio e a harmonia do conjunto. Depois, trabalhar com o mundo espiritual e analisar as informações que chegam. Então, primeira coisa que Kardec passa para nós aqui, para que um grupo possa trabalhar de um modo equilibrado, de um modo homogêneo, há a necessidade, primeiro, perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Se o grupo, então, se organiza, combina horário, pode sim, Fernando, põe na área de texto. Põe na área de... O grupo se reúne. Vamos nos reunir com esse propósito. Todos estão de acordo? Todos pensam da mesma forma? Todos compreendem os critérios de segurança necessários para que aquele trabalho de comunicação seja um trabalho efetivo, eficaz? Se todos pensam da mesma forma, então o grupo começa a trabalhar de uma forma equilibrada e bem direcionada. Como qualquer grupo. Vamos formar um centro espírita, vamos formar um grupo de estudos. Nosso caso, por exemplo, é um grupo de estudos. Todos nós temos o mesmo objetivo, todos nós buscamos o mesmo resultado. Então, essas são as fórmulas iniciais para que o grupo possa alcançar aquilo a que se propõe. A Fernanda colocou, estamos fazendo 10 meses da formação de um grupo aqui em Lugano. Sim. Continue, bom dia pessoal que chegou. Mas ainda não temos um lugar nosso. Todo esse tempo temos a sala de um restaurante que nos foi oferecida, aquela que você me mostrou aquela vez, né? Certo. E qual a dificuldade que vocês estão tendo? Indire restaurante fica fechado, certo? Olha, Fernando, o passe ele é um recurso que independe de você estar num ambiente institucionalizado, um ambiente sagrado. O passe é algo que você vai na casa de alguém e aplica se ele precisar. Se eu for à sua casa, não estiver me sentindo bem, eu vou me sentar em uma cadeira, no sofá, e você vai me aplicar um passe como um recurso para que eu possa melhorar. Então, na verdade, essa ideia da aplicação do passe, ela está muito vinculada como um ritual religioso, e na verdade não é. O passe nada mais é, né? O passe nada mais é do que uma transmissão, né, ou uma troca de fluidos visando a melhoria daquela pessoa. Tá? O importante é nós pensarmos... Deixa eu contar para vocês uma situação interessante. Houve um tempo em que eu fazia um tratamento espiritual. Pois é, não é de acordo porque ainda não compreenderam qual é o sentido, mas eu vou explicar para vocês uma situação. Houve uma época em que eu fazia, isso já se vão 20 anos, em que eu fazia um tratamento espiritual. E depois de um tempo eu comecei então a... Só um instantinho, pessoal, por gentileza.
Então houve um tempo em que eu fazia um tratamento espiritual no centro espírita. Eu ia regularmente toda segunda-feira para tomar um passe, para poder receber o atendimento médico, né, médico espiritual, naquela época. E depois começou a expandir um pouco mais o intervalo entre as reuniões. E aí então comecei a fazer tratamento em casa. Meus amigos vinham fazer aplicação de passe. Eventualmente aconteciam algumas incorporações. Nós conversávamos com alguns espíritos e coisa e tal. Até que chegou um momento em que algumas pessoas conhecidas nossas começavam também a comparecer nessa reunião, para poderem ali aproveitar o momento e fazerem um tratamento de passe. E depois começou a surgir também um trabalho de desobsessão dentro da minha casa. E isso aconteceu 2 vezes, né? Uma pessoa muito próxima vinha pedir ajuda, a gente fala assim, vamos lá em casa porque lá talvez eu possa conversar, tomar um passe, uma coisa bem informal. Mas aconteceu dela chegar lá, então fez um trabalho de desobsessão, a gente assistiu ao trabalho realizado, né, e a pessoa se sentiu melhor, a pessoa ficou mais equilibrada, inclusive deu depois, né, ali acabou transmitindo uma comunicação mediúnica também depois desse trabalho. E a partir desse dia nós interrompemos o trabalho, não acontecia mais nada em casa. Exatamente porque aquilo que vinha como uma proposta de auxílio, uma proposta de algo pessoal direcionado a mim, acabou sendo transformado quase que numa reunião pública. Nós tivemos 2 visitas naquele período, de pessoas que vieram por indicação, para poder aproveitar o momento em que aquele pessoal ia em casa para me fazer essa aplicação de passes. E a partir dali nós interrompemos. Por quê? Porque daquilo que era despretensiosamente apenas um trabalho de passe, acabou se tornando um trabalho espiritual dentro da minha casa. Então o cuidado que vocês têm que ter é exatamente esse. O ambiente onde vocês se encontram é um ambiente próprio para estudos, porque é um ambiente público. Segundo, é um ambiente em que o passe pode ser aplicado, isso não tem problema nenhum. O passe não está vinculado a nenhum tipo de ritual espiritual. Tá? A gente lembra, por exemplo, que Kardec, na época, antes de ter contato com a doutrina espírita, ele era estudante do magnetismo. E sendo estudante do magnetismo, ele conhecia magnetizadores que tinham consultórios, que faziam aplicação. Como hoje você tem aplicação de reiki, aplicação de trabalhos de quiropraxia, esses trabalhos de medicina complementar ou medicina alternativa. Então, na verdade, o passe não está vinculado a nenhum trabalho mediúnico propriamente dito. Embora haja influência do plano espiritual, mas essa influência aconteça também junto aos estudos que vocês realizam. Agora, importante a seguinte consideração: o ambiente onde você se encontra não é um ambiente para trabalhos mediúnicos. Esse é um ponto fundamental. Ali é um ambiente público, é um restaurante, não é um local reservado para que vocês possam trabalhar. Né? Até em casa poderia ser feito isso, trabalho mediúnico, desde que bem direcionado, como o Kardec já falou para nós, das reuniões familiares, das reuniões particulares. Mas o fato de vocês estarem no ambiente público acaba então tornando, né, o local não apropriado para esse tipo de trabalho. Então o passe sim, mas manifestações ou reuniões mediúnicas não seria conveniente. Foi o que tentei levar ao pessoal. É que a gente tem essa ideia, Fernanda, existe uma resistência muito grande no meio espírita a respeito dos trabalhos que são feitos fora do centro espírita. Então, aquela ideia que nós já conversamos, nós temos conversado durante um tempo, nesse capítulo 29 e outros capítulos anteriores do Livro dos Médiuns, que fala sobre pessoas, né, que se juntam em reuniões instituídas, ou seja, organizadas, né, como acontecia na casa das pessoas na época de Kardec. E nos tempos atuais tem aquela ideia que você não pode fazer nada relacionado com a doutrina espírita fora de suas casas. Até mesmo aqui na internet nós fazemos grupos de estudos. Se você vai no centro espírita e você fala assim, olha, eu participo de um grupo de estudo lá na internet, as pessoas vão achar ou um absurdo, ou vão dizer que o trabalho feito no centro espírita é mais eficaz do que feito na internet. Não, mas na internet não é a mesma coisa que aqui. Por que não é a mesma coisa que aqui? É um grupo de estudos, não é um grupo mediúnico. Basta que eu tenha uma sala de aula, seja ela virtual, seja ela uma sala física, o trabalho pode ser feito. Então essa ideia de que nada pode ser feito fora do centro espírita é um pensamento atual que nós temos hoje, que acabou interrompendo
essa acessibilidade ou essa facilidade, essa praticidade que nós podemos, né, aplicar nas reuniões nos trabalhos com o mundo espiritual, né? O pessoal da União Espírita Suíça, eles deveriam ter uma mentalidade mais light, mas eles não têm mentalidade mais light, Fernanda, nem na Federação Espírita Brasileira, nem nas federativas daqui do Brasil. Esse pensamento de que você não pode fazer nada fora de um centro espírita é um pensamento quase que generalizado, só que Kardec diz exatamente o contrário. Já li para vocês aqui, Kardec, só para a gente ter uma ideia, Revista Espírita, 1858. Uma mãe sofria muito porque a filha havia desencarnado. Kardec foi até a casa dela com uma médium e recebeu uma comunicação da garota na casa da mãe. Ele só foi até lá para poder orientar como fazer o trabalho. Se Kardec fazia isso na casa dos outros e orienta como fazer, por que nós não podemos fazer também se estivermos bem preparados para isso? Aí todo mundo vai dizer assim, mas nós não somos Kardec. Exatamente, ele falava a mesma coisa. Ninguém pode fazer o que eu faço, mas eu explico como é que faz. Porque aquilo que eu faço pelo conhecimento que eu tenho. Então vamos transmitir esse conhecimento através do Livro dos Médiuns. Então o passe não é uma prática mediúnica. Tá? O passe, ele tem intercâmbio com o plano espiritual, mas o passe nada mais é do que uma transmissão de fluidos entre o médium, por isso que ele é o médium passista, porque primeiro ele tem capacidade de doar seus fluidos, e segundo porque tem essa facilidade com o intercâmbio com o plano espiritual. Mas o passe, ele é um recurso que pode ser aplicado em qualquer lugar. Então eu não posso ir até um hospital aplicar um passe em alguém porque eu não estou no centro espírita. Não posso ir até a casa de alguém porque eu não estou no centro espírita. Né? Deixa eu ver aqui, o Flat lembrou aqui, nos Estados Unidos gostamos de tudo, mas temos um espaço para cada coisa. Nós não velamos os corpos dentro de casa, né? Quando queremos fazer baderna, temos lugares próprios para isso. Cada coisa no seu lugar, né? Mas assim, o preparo teórico é fundamental. O Zé colocou ali, na maioria dos centros que vou, é difícil entender os palestrantes devido à falta de dicção ou recursos de sistema de som, etc. Né? Problemas que a gente enfrenta também. A Leila colocou ali em cima, né, as reuniões do meu grupo, na minha casa, e eu dou o passe. Eu não vejo problema nenhum. Isso se encontra dentro dos critérios de segurança. O problema é quando as reuniões mediúnicas começam a acontecer, em ambientes que não são apropriados para isso, sem que o grupo também não seja apropriado para isso. Não tenha capacidade de lidar com esse tipo de reunião. Fora isso, estudos, o passe nada mais é do que o exercício da caridade para alguém que está precisando. Quer dizer, então, que se vocês não têm um ambiente para trabalhar, ninguém pode tomar passe no seu grupo. Aí liga para a União da Espírita da Suíça e pergunta assim, escuta, eu quero tomar um passe, onde que eu posso ir, sendo que eu não tenho centro espírita? Ah, não, você vai ter que pegar o trem, vai ter que viajar 3 horas para tomar um passe. Quer dizer que ninguém pode te aplicar um passe porque é proibido? Na verdade, não. Então não vamos confundir um trabalho de passe, que é um trabalho de cura, com uma reunião mediúnica. É diferente. Tá? Então eu não vejo problema nenhum, Fernanda. A Miriam colocou, né, a própria casa espírita tem atendimento domiciliar para o passe. Mas aí vai dizer assim, né, Miriam? Não, mas é um grupo que está lá na casa espírita, eles são enviados protegidos e tal. Na verdade, não. Vamos continuar lendo, porque esse capítulo é muito importante, Fernanda. Tá? Leiam com o seu grupo, leia com o seu grupo tudo aquilo que é passado nesse capítulo 29, que vai mostrar exatamente a forma de organizar esses trabalhos feitos de uma forma mais particular. Tá? E até porque também, lembrando sempre que o grupo de vocês podem seguir as diretrizes que se encontram no Livro dos Médiuns. Não vai ser a União Espírita Suíça que vai determinar se vocês devem ou não trabalhar. A função dessa sociedade, ela é simplesmente... Não conheço, Fernanda. Não, pelo contrário, vai com Deus, Miriam, bom dia. Então, na verdade, a função das federativas e das federações é orientar o trabalho, não é determinar o que vocês devem ou não fazer. Não, vocês não podem porque é proibido. Não é proibido, não. Dentro desses critérios de segurança que vocês fazem, restringindo o trabalho a esse propósito que vocês têm, tanto o trabalho de passe como o estudo que vocês fazem, nesse ambiente público onde vocês se encontram, isso não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui... Tá, vamos em frente então. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Depois, benevolência recíproca entre todos os membros, ou seja,
uma harmonia, uma fraternidade entre todos os participantes, o que é fundamental. Porque se houver um grupo que tenha pensamentos contraditórios, obviamente que você não vai conseguir criar uma harmonia suficiente para receber a presença de bons espíritos. Por isso, então, a benevolência recíproca, ou seja, fazer um grupo de pessoas que tenham afinidade, pessoas que são amigas, que são fraternas, para que depois o trabalho siga de uma forma equilibrada. Terceiro, renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Estudar o Evangelho, fundamentalmente, para compreender tudo aquilo que Jesus transmitiu como ensinamento fundamental, e que isso seja praticado por todos do grupo. Do contrário, nós não conseguiremos fazer com que o grupo funcione. A história do nosso grupo aqui da nossa sala, ela é bem clara sobre isso. Todos aqueles indivíduos que foram problemáticos, que tentavam causar desarmonia, ou saíram ou foram saídos. Ficamos apenas aqueles que têm esse propósito. Podemos ter pensamentos, algumas vezes, que não seguem na mesma direção, mas isso não cria nenhum tipo de atrito entre nós. Num grupo mediúnico, pode acontecer de pessoas que não concordam com suas opiniões e começam então as discussões e os debates. Aí passam mais tempo tentando colocar panos quentes para poder diminuir a intransigência ou atrito entre as pessoas, do que necessariamente trabalhar com o propósito de aprofundamento, de aprendizado da doutrina espírita. E continua. Desejo uníssono de se instruir e de melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons e aproveitamento dos seus conselhos. Quem estiver convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o fim de nos fazer progredir e não de nos agradar, compreenderá que eles devem se afastar do que se limitam a admirar o seu estilo sem tirar nenhum fruto de suas palavras. E só são atraídos às sessões pelo maior ou menor interesse que elas oferecem, de acordo com seus gostos particulares. Lá em cima, principalmente, desejo uníssono de se instruir e de melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons e aproveitamento dos seus conselhos. Se eu tenho a intenção, vamos colocar uma situação, nós formamos um grupo mediúnico, bom dia pessoal que chegou, formamos um grupo mediúnico, apresentamos como propósito o intercâmbio com o mundo espiritual, para recebermos instruções para melhorar os nossos trabalhos, para melhorar a nossa vida pessoal e tudo mais. E aí então no meio do grupo alguém fica assim, escuta, mas a gente não vai tentar fazer aqui um experimento de efeitos físicos? Aí a gente vai dizer, não, o propósito do nosso grupo é o intercâmbio para aprendizado, é o intercâmbio para aprofundamento dos nossos conhecimentos. Mas assim a reunião fica muito chata, fica muito monótona. Vamos fazer aqui um experimento de materialização para ver como é que fica. Ou seja, a proposta, que é aproveitar esses ensinamentos para o nosso aperfeiçoamento, acaba sendo obstruído pela intenção de alguém que quer viver uma experiência mediúnica de efeitos físicos. O nosso pensamento não segue na mesma direção. Porque a gente sabe que aquela pessoa, quando se aproximar do grupo, ela não vai querer participar da mesma forma que nós participamos. Ela sempre vai ter aquele pensamento contraditório, né? Não vejo a hora disso acabar, eu queria fazer uma coisa diferente. E isso quebra a harmonia e percebemos que não é uníssono, ou seja, nem todos falam a mesma coisa. E continua. Exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo a curiosidade. Então, se nós apresentamos perguntas, né? Hoje nós vamos fazer uma reunião mediúnica e nós temos como propósito compreender o estado dos espíritos que acabam de desencarnar. Aí todos nós começamos a debater sobre tudo isso, conversar sobre os livros que falam do assunto e tudo mais, e depois elaboramos uma relação, uma série de perguntas que os espíritos podem nos ajudar a ter um esclarecimento maior. E vamos perguntando isso, seja através da psicografia, como através da psicofonia, que é muito mais fácil. Mas aí no meio da história alguém diz assim, escuta, mas eu queria saber se por acaso eu vou conseguir arrumar um emprego que eu quero. Ou uma pergunta fútil, escuta, é aquele caso que passou na televisão. Então, na verdade, temos que sempre direcionar o nosso trabalho da melhor forma possível.
e ter sempre o bom senso, não que essas perguntas não possam ser feitas. Mas há o momento certo de se fazer, a melhor forma de se fazer, sabendo que isso pode ser realmente de bom proveito. E não necessariamente uma mera curiosidade. Ah, eu queria saber o que aconteceu com aquele político que desencarnou. O que isso traz para nós de benefício? Porque, na verdade, embora estejamos falando sobre o assunto, tratando desse tema, a pergunta vem muito mais como curiosidade, encoberta com aquele véu da maldade, do que necessariamente de uma forma instrutiva. Pergunta na área de texto, filhinha, senão eu não vou ler. Vou fazer birra com você agora. Vamos lá, a Vaninha daqui a pouco vai colocar uma pergunta que ela colocou aqui escondida, mas eu não vou ler. Vamos lá, próximo. Concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Esse é um detalhe interessante, essa concentração e o silêncio respeitoso, porque nós temos encontrado algumas vezes situações em que os espíritos se manifestam de uma forma espontânea, de uma forma amistosa, embora séria. E nesse caso, tratando dessa seriedade, nós confundimos com aquele rigor, com aquela severidade em que ninguém pode ter, por exemplo, uma descontração. Nós temos visto algumas vezes os espíritos que dão sorrisos, que contam pequenas piadas puras, piadas ingênuas, para poder deixar o grupo mais harmonizado. E nesse caso, esses espíritos são repreendidos. Aqui é um lugar sério, você não pode fazer isso. Então, temos sempre que observar que a espontaneidade e a descontração não significa necessariamente desrespeito. O que nós temos que pensar é, não podemos ser vulgares, não podemos interromper aquilo que está sendo tratado, mas sempre procurar fazer com que a reunião se torne mais amistosa possível. Dá a impressão hoje que algumas reuniões mediúnicas parecem que são realizadas dentro de um velório. Ninguém pode sorrir, ninguém pode fazer um comentário descontraído, ninguém pode contar-se uma situação que seja feita sem planejamento, de uma forma espontânea. Então, na verdade, a comunicação com o mundo espiritual é muito interessante, que a gente conversa algumas vezes com alguns espíritos, e eles mesmos trazem para nós situações em que é irresistível você ficar sério. E são espíritos sérios. A ideia que nós temos, por exemplo, de ver Emmanuel sempre com aquela cara sisuda, Joana de Ângeles, sempre com aquela cara fechada. Na verdade, nós desconhecemos esses espíritos nos momentos de descontração. Dr. Bezerra de Menezes, é sempre aquele homem com aquela barbona grandona, com seu semblante fechado. E, na verdade, os espíritos são humorados, os espíritos são espontâneos, os espíritos gostam de um ambiente onde haja fraternidade e respeito ao mesmo tempo. Ninguém pode rir em reunião mediúnica, é impressionante. Se você dá um sorriso, você é repreendido depois. Não, olha, você não pode fazer aquilo. Ah, desculpa, mas eu não consegui resistir. Não, mesmo assim você tem que se conter. Aqui é uma reunião séria. E uma reunião espontânea pode ter muito mais valor do que uma reunião realizada dentro desses padrões de... Tá com ela já. Dentro desses padrões de suposta seriedade. E essa seriedade mostra muito mais o orgulho, mostra muito mais a imposição da vontade daquele que é o dirigente do trabalho, do que necessariamente um trabalho que beneficie o grupo todo. Fernanda colocou, né, a tal severidade, seriedade, que tantas vezes é tão mascarada. Exatamente. É que, na verdade, né, o Isis, a gente nunca viu foto nenhuma porque eles não têm fotos. Mas os desenhos que fizeram, as pessoas que fizeram o desenho, fizeram para ter exatamente essa ideia. Kardec, por exemplo, alguém já viu Kardec rindo? Não, é sempre aqueles Kardec com aquela cara fechada e tudo mais. Só que a gente já contou essa história que Leon Denis, quando teve o primeiro contato com ele, Kardec estava no alto da escada, pegando ali algumas frutas para sua esposa. Imagina Kardec pendurado numa escada, pegando frutinha e jogando no chão para a esposa depois. Será que Kardec come alguma fruta? Ele é uma pessoa muito séria. Pessoas sérias não comem frutas. Pessoas sérias não pegam frutas do pé. Na verdade, ele tem ali a sua ideia. Nesse caso, Humberto, bom dia, querido. O espírito Alfredo,
que foi uma comunicação interessante que chegou para nós, trazia exatamente isso. Um espírito chegava e falava assim: ei, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tal. Não era aquela coisa assim: olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. E aí a reunião toda se desenvolve nesse clima, nesse tom. E o espírito chegou assim: nossa, vocês não imaginam, tal. Aqui em cima eu continuo sendo palmeirense também. Aí todo mundo fala assim: não, esse espírito que falou que é palmeirense não é um espírito sério. O espírito sério não fala isso. A confusão de seriedade com severidade. Na verdade, um espírito severo, com aquela cara fechada, é assim. Para quem assistiu ao filme O Nome da Rosa, deve entender bem o que é isso. Quem não assistiu, assista. É um filme muito interessante que mostra uma situação. Pois é, já pensou, Flet? Eu vou chegar e falar assim: ó, pessoal, só vim aqui para saber a notícia do Timão. Vai para a desobsessão porque é obsessor. Na verdade, era eu, coitado. Só estava ali com saudade do Timão. Então, assim, nesse caso, O Nome da Rosa mostra exatamente isso. Aqueles monges que ficavam no monastério lá no alto dos Alpes italianos. E ali, então, aquele homem que era mais sério tomava atitudes para impedir que as pessoas tivessem humor. Só que, na verdade, o humor não representa necessariamente a falta de seriedade. Algumas vezes a seriedade pode estar revestida de hipocrisia, de autoritarismo, e não de seriedade. Fraterno colocou aqui, né, porque os espíritos superiores falam na terceira pessoa do plural? Porque, na verdade, eles falam sempre o nós, né? Porque os ensinamentos vêm dos espíritos, eles falam: nós estamos aqui. É como se eles falassem em nome da coletividade espiritual. Os espíritos não utilizam a palavra assim: eu estou falando para vocês que você tem que fazer isso. Isso, na verdade, é uma manifestação de personalismo. Porque eu estou falando e, na verdade, nós estamos falando. Então é uma forma de descentralizar a ideia e fazer compreendermos que o mundo espiritual todo se encontra atento às nossas necessidades e ao auxílio que nós precisamos. Então, e usam, no caso do termo coloquial, fraterna, quando nós falamos em reuniões instrutivas, né? Por causa da forma como eles falam, nós temos espíritos que muitos deles viveram na década de 30, década de 40, década de 50, e naquela época era assim, né? Então utilizam, na época de Kardec então nem fala, né? Principalmente porque aquilo que era traduzido do francês para cá, muitos desses tradutores receberam aquela educação do começo do século. Então utilizar a segunda pessoa do plural era algo muito natural. Fica sofisticado, né? Mas é a forma como eles traduziram. Nós poderíamos hoje traduzir essas obras utilizando uma linguagem não coloquial necessariamente, mas uma linguagem formal mais atualizada, né? Então por isso que a linguagem é assim. Daqui a 50 anos os espíritos vão perguntar: mas por que vocês só falam desse jeito? Porque quando eu vivia eu falava assim. Então é uma questão de educação, uma questão de época em que eles viviam e tudo mais, né? Então para nós fica sofisticado, mas é que a tradução que a gente pega é a tradução antiga, né? As traduções são antigas. E sendo antigas, os textos são assim também. Muitas vezes a gente pega pessoas que escrevem ainda, né? Olha, estou em contato com alguém. Esse contato, esse C, meu avô escrevia assim. E tem gente que até hoje escreve desse jeito. Vamos em frente aqui para a gente terminar. A associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo aos espíritos evocados. Aí é uma questão de educação. De chegarmos e falar assim: olha, vamos educar o grupo, né? Vamos então, todos nós, no momento que fizermos uma prece e solicitarmos a presença de um espírito, que todos nós pensemos nesse espírito de uma forma harmoniosa, de uma forma fraterna, para que esse espírito seja acolhido vibracionalmente por todos nós. Porque do contrário, vamos pedir a assistência de alguém. Enquanto isso, duas pessoas estão conversando um assunto paralelo, enquanto a reunião se desenvolve. E aí mostra que essas pessoas não estão interessadas em participar do grupo, porque quando se fala em trabalhar nesse mundo das energias, nesse mundo das ideias, esse mundo do pensamento, acaba ficando desse jeito. Agora a Vânia está me cobrando aqui porque eu não li a coisa que ela escreveu. Vamos lá, filhinha. Perguntei se ele acha que era justo perguntar informações sobre o avião perdido ou coisas do gênero, né? Na verdade, filhinha, a gente pensa sempre assim, tem perguntas, tem muitas situações que acontecem no nosso dia a dia em que cabe a nós resolver essa questão.
Os espíritos muitas vezes acabam não trazendo esse tipo de informação porque nós não estamos ainda preparados para ter esse intercâmbio tão íntimo com o plano espiritual. Então nós temos médiums que conseguem localização de pessoas desaparecidas. Esses médiums são apontados e criticados pela sociedade. Na época em que nós tivemos aquele tsunami em Sumatra, no começo da década de 90, foi em 1993, eu acho, 94, não me recordo exatamente quando foi. Não, foi 2000 e... não me recordo. Então, tivemos ali tsunami, tivemos ali as Torres Gêmeas, que também teve aquele acidente. Muitas pessoas disseram assim, olha, eu recebi do plano espiritual a orientação de que isso ia acontecer. E acabou sendo muito criticado. Então, na verdade, os espíritos, eles não interferem naquilo que diz respeito às situações do nosso cotidiano. Até porque também o desaparecimento desse avião pode ser uma experiência muito proveitosa para o plano espiritual. Porque é uma mobilização coletiva, o impacto que isso pode provocar nas pessoas, né? Pois é, mas ajudar a encontrar ali, se tiver que pessoas ali, em que esse desaparecimento diz respeito a uma intriga que tem aqui. Vamos supor que tenha sido um atentado terrorista. Os espíritos não interferem nesse tipo de situação, porque são situações que nós temos que resolver. Eu acho que seria muito fácil, como eu falei para vocês, né? Olha, um espírito que desencarnou, já contei para vocês essa história. Ele desencarnou sendo apontado como... Deixa eu ver. Não, seria justo se eles vão responder ou não. Né? Então essa pergunta seria muito interessante de ser feita, desde que dentro daquele contexto, desde que compreendendo que os espíritos nem sempre podem trazer nenhum tipo de revelação. Então fazer a pergunta da forma correta, claro que pode. Agora, se eles vão responder, e se essa resposta será satisfatória para o grupo, já é outra história. Então, como eu falei para vocês, um jovem que foi desencarnou como sendo assassinado, e depois de um tempo ele se manifestou como sendo suicida, e depois de um tempo ele se manifestou dizendo, eu não cometi suicídio, eu fui assassinado. E perguntaram, quem foram os autores? Isso eu não posso dizer. Isso cabe à polícia fazer as investigações. Então são raras as situações em que os espíritos podem interferir. Porque da mesma forma que eles podem trazer uma informação dessa natureza, eles podem trazer uma informação problemática. Ah, mas naquela reunião o espírito disse tal coisa, mas na outra reunião os espíritos obsessores falam outras. Então por isso que os espíritos se reservam a não abrirem essa possibilidade, exatamente porque da mesma forma que pode vir uma informação verdadeira, pode vir uma informação falsa. Então tudo aquilo que chega do plano espiritual deve ter muito cuidado para ser observado, e os espíritos mais elevados têm cuidado com isso. Então, justo seria justo. Agora, se eles têm possibilidade de responder, aí já é uma outra história. Mas certamente poderia ser justo, sim. A Fernanda colocou, eles podem chamar médiuns, sensitivos, adivinhos, mas o que tem de se saber será o momento certo, na finalidade certa, né? Isso está nas mãos dos desígnios divinos, de acordo com o que for necessário ao nível de experiência a ser vivido. Exato. Então muita gente, se você perguntar quantos médiums devem, ou sensitivos, né, ou paranormais estão sendo consultados agora para determinar o lugar da queda desse avião, se é que ele caiu. Então um monte de gente agora começando a mexer com tudo isso. Só faltava agora a interferência do plano espiritual para mexer mais com esse bolo ainda. Então tem muita coisa que os espíritos não respondem, embora eu acho que é muito válida, né? Eu acho que é absolutamente legítima essa pergunta, né? Agora a resposta depende das condições que o plano espiritual observa, que nós não temos esse conhecimento. Próximo e último. Concurso de todos os médiuns, com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com o desejo único de se tornarem úteis. Ou seja, o exercício pleno da humildade entre todos aqueles que participam da reunião. Somente assim a reunião terá proveito. Não teremos ali as divergências entre o grupo, não teremos ali os conflitos de interesse, porque todos, se colocando naquela condição de humildade, de simplicidade, e pensando sempre no proveito coletivo, terão uma contribuição muito mais significativa do que o personalismo, né, aquele individualismo entre todos. Kardec coloca, essas condições serão tão difíceis de preencher que não se encontre quem possa satisfazê-las? Kardec pergunta. E a resposta? Não pensamos assim. Esperamos, pelo contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias
como as já existentes em diferentes lugares, se multiplicarão e não hesitamos em dizer que a elas o Espiritismo deverá a sua mais ampla divulgação. Unindo os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem as suas intenções, mais serão respeitadas até mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso e torna-se desprezível. Entre as reuniões dessa espécie é que se estabelece o laço real de simpatia, o laço de real simpatia, uma solidariedade mútua pela própria força das circunstâncias, contribuindo para o progresso geral. Seria um erro supor que as reuniões especialmente dedicadas às manifestações físicas estejam excluídas desse concerto fraterno e da exigência de qualquer seriedade. Se elas não requerem condições tão rigorosas, nem por isso poderiam ser realizadas e assistidas impunemente com leviandade. Seria engano pensar que o concurso dos assistentes seja nulo nessas sessões. A prova do contrário está no fato de que frequentemente as manifestações desse gênero, mesmo quando produzidas por médiuns bem dotados, não se realizam em determinados ambientes. As influências contrárias agem também sobre elas, e é claro que decorrem das divergências ou hostilidade do sentimento dos assistentes que neutralizam os esforços dos espíritos. As manifestações físicas têm grande utilidade. Abrem um vasto campo ao observador, pois é uma ordem inteiramente nova de fenômenos estranhos que se desenrola aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Uma reunião pode, portanto, ocupar-se dessas manifestações com finalidades bastante sérias, mas não poderia atingir o seu objetivo, seja como estudo ou como prova para formar convicção, se não se colocasse em condições favoráveis. A primeira delas é, não a crença dos assistentes, mas o seu desejo de esclarecer-se, sem segundas intenções, sem a ideia preconcebida de rejeitar a própria evidência. Aqui a orientação de Kardec, dizendo que os participantes de uma reunião mediúnica não precisam todos serem espíritas, nem estarem convencidos de que os fenômenos são verdadeiros. Mas a pessoa que participa como convidado, naturalmente, da reunião, sendo conhecida pelo seu caráter, pela sua postura, ela está aí com o objetivo de aprender, com a intenção de aprender. E aí então pode ser convidada. Então hoje é interessante que somente pessoas espíritas podem participar de reuniões mediúnicas, e se elas tiverem cursos de livro dos médiuns para isso. Uma pessoa simples, eu chego no centro espírita, me familiarizo com o grupo, compreendo o mecanismo do grupo, e aí então eu solicito se é possível participar. Não pode porque você veio de fora. Então a gente já vê que isso aí é muito mais uma questão de preconceito do que necessariamente uma proposta de conhecimento e divulgação do espiritismo. E continua para a gente finalizar esse trecho. A segunda é a redução do número de assistentes para evitar a heterogeneidade. Se as manifestações físicas são, em geral, produzidas por espíritos pouco adiantados, nem por isso a sua finalidade é menos providencial. Os espíritos bons as favorecem, todas as vezes que elas possam atingir resultados proveitosos. Então nós temos numa reunião mediúnica um grupo harmonioso, todo mundo se conhece, todo mundo estuda, e aí então nós queremos uma reunião de efeitos físicos para a demonstração na prática daquilo que nós estudamos na teoria. E aí sabemos de antemão que não serão os mesmos espíritos que trazem as instruções que vão nos ajudar nas manifestações físicas. São espíritos de uma categoria inferior, mas esse inferior não significa necessariamente mau caráter, com má índole, com má intenção. São apenas espíritos de uma categoria diferente, que se manifestam naquela reunião com a concessão, com a permissão dos espíritos elevados, que normalmente orientam aquele trabalho. Então estão próximos, estão observando, aqueles espíritos estão ali, nos ajudando nessas manifestações. Quando acaba a reunião, eles vão embora, se retiram, os espíritos superiores continuam sua presença, e o trabalho então se desenvolve através do esclarecimento. Então essa é a diferença entre as duas reuniões, mas se o grupo é sério,
sempre vai atrair, inclusive esses espíritos de efeitos físicos, com esse grande propósito, que é fazer com que haja o aprendizado através das manifestações físicas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vocês colocaram. A Isis colocou ali, né? Pior se assim fosse, os índios que teriam achado. Tá. Beleza, né? Vamos lá então aqui agora. Assuntos de estudo. O item 343. Importantíssimo para nós. A evocação de parentes e amigos, ou de certas personalidades célebres, com o fim de comparar as suas opiniões de além-túmulo com as que tinham em vida, são frequentemente dificuldades quando a conservação cai no campo das banalidades e quando a conversação, na verdade, né, erraram aqui na grafia, quando a conversação cai no campo das banalidades e futilidades. Então imagina, né, eu faço a evocação de uma pessoa próxima, né, e a gente começa a conversar sobre banalidades, começa a conversar sobre coisas fúteis, né? Sente saudade do seu emprego? Você lembra aquele funcionário que falava mal de você? O que você pensa agora? Você lembra daquele namorado que não te vê mais, que te deu fora e tal? Então perguntas assim completamente fora do propósito, porque o espírito, quando ele se manifesta, nós temos tantas coisas a perguntar para aqueles que nos antecederam, nos ajudando a preparar o terreno para compreendermos exatamente a dinâmica do plano espiritual. Essas perguntas acabam sendo restritas então a questões fúteis, cobranças, né? Agora que você está no mundo espiritual, você lembra que você fez tal coisa comigo? E aí começam então as discussões, os debates, os interesses mesquinhos, pessoais. Uma reunião de repente organizada com 10 pessoas, fica um debate entre o espírito e uma pessoa sobre uma questão pessoal. Sendo que não apenas não diz respeito ao grupo, como constrange o grupo com a situação que foi criada. Então, nesse caso, tendo espíritos próximos, sejam eles familiares ou amigos, ou personalidades, espíritos do nosso meio, um político que desencarnou, e aí começa então a constranger um espírito com pergunta: escuta, o que você pensa a respeito da corrupção que você observa? O que você pensa do fulano que foi preso? Então esse tipo de situação, que são perguntas muito, como diz o Einstein, né? O Einstein não, tem uma frase, um pensamento, né, que não tem autoria, mas ele é muito relevante. Ele diz assim que pessoas grandes conversam sobre ideias, pessoas médias conversam sobre eventos, pessoas pequenas conversam sobre pessoas. Então todas as vezes que nós colocarmos como tema eu ficar falando mal do outro, ficar colocando o outro na conversa, isso mostra a dimensão das minhas ideias. Se por acaso eu achar que falar de um evento é importante, isso mostra uma dimensão mediana. Se por acaso eu utilizo qualquer assunto para entrar no campo das ideias, para entrar no campo da filosofia sobre aquele tema, aí então eu demonstro a grandiosidade do meu pensamento. E isso acontece no nosso cotidiano, no nosso círculo de amizades, no nosso círculo social. Se o meu tema é falar dos outros, é porque simplesmente a minha mente não consegue alcançar patamares maiores. Ah, mas você viu o fulano que aconteceu com ele? Se o assunto passar pelas 3 peneiras que nós lembramos, né? Se eu estou sendo verdadeiro, se eu estou sendo caridoso, se eu estou sendo útil. A partir desse momento eu começo então a entrar no campo das ideias. E aí mostra então que eu consegui sair do meu egoísmo, das minhas ideias mesquinhas, pequenas, e comecei a entrar ao campo da filosofia, que é um campo muito mais abrangente. A mesma coisa acontece também com o plano espiritual. Numa reunião mediúnica, um espírito se encontra no plano espiritual e veio se comunicar. O que eu posso tirar de proveito dessa ideia? Se eu tiver uma mente pequena, eu vou fazer perguntas pessoais. Se eu tiver ideias médias, eu vou ficar restrito ao pequeno evento. Se eu tiver ideias grandes, eu vou conseguir explorar essa comunicação para aprender tudo sobre o mundo espiritual a partir da visão daquele espírito. Então, são essas condições que nós temos que aproveitar, não apenas nas reuniões mediúnicas, mas em qualquer local que nós estejamos. Exato, Brás, tendo autoridade moral, sempre tem uma superproteção. Entrar no campo da fofoca espiritual é a pior coisa que tem. Deixa eu ver aqui. Exato, o Fletcher, né? O Fletcher lembrou que no AA, muitas vezes acontece muito isso, conversa fute sobre novela e tudo mais e tal. Aí começa a trocar essas ideias
sobre situações pequenas. E aí então nós vemos que é completamente diferente quando a gente começa a avançar no campo das ideias. 3.4.4, vamos já direcionando o nosso estudo para o final. Ou pelo menos para um pedaço do final, né? Porque ainda tem um tanto aqui para a gente conversar. 3.4.4. Se a evocação de homens ilustres, dos espíritos superiores, é bastante útil pelos ensinamentos que eles podem transmitir, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora não possam eles resolver problemas de grande alcance. Pela sua própria inferioridade, eles mesmos se retratam, e quanto menor a distância que os separa de nós... Temos som? Alô? Voltou? Pronto? Beleza, vamos lá, 3.4.4, filhinha, 3.4.3 já foi. Então eu vou ler de novo aqui, tá? Se a evocação de homens ilustres, dos espíritos superiores, é bastante útil pelos ensinamentos que eles podem trazer, a dos espíritos vulgares não é menos, embora não possam eles resolver problemas de grande alcance. Pela sua própria inferioridade, eles mesmos se retratam, e quanto menor a distância que os separa de nós, mais podemos comparar a nossa própria situação com a deles, sem contar ainda que nos oferecem frequentemente aspectos característicos que são do mais alto interesse, como explicamos no item 281, ao tratar da utilidade das evocações particulares. Então é interessante a questão da vaidade que existe dentro dos grupos mediúnicos, entre os próprios médiums, ou individualmente no próprio médium. Então nós temos assim, eu participo de uma reunião mediúnica e recebi um espírito de grande envergadura, moral, de muito conhecimento. E aí então o médium fica assim, porque o espírito do filósofo tal, ou do religioso tal, ou do fulano de tal, se comunicou através de mim. Então ele se acha importante por isso. E a comunicação que ele trouxe realmente foi proveitosa. Trouxe conteúdo filosófico, conteúdo intelectual profundo, que poderia ser, sem dúvida nenhuma, ser muito bem aproveitado pelo grupo. Mas aí então eu sou um outro médium que recebe um espírito chamado Zé, que ninguém conhece, um espírito comum, que conta um pouquinho da história dele, e aí então eu chego no grupo e falo, olha, foi o espírito Zé que se comunicou, e ele não tinha muito o que contar, porque ele não conhecia quase nada do mundo espiritual, ele tinha uma outra religião, ele era uma pessoa muito simples quando estava encarnado e tal. Aí todo mundo fala assim, mas esse espírito não serve. A gente só quer daqueles espíritos que têm grande conhecimento. Esse é um dos maiores erros que acontecem, não apenas dentro dos grupos, por desprezarem esse tipo de comunicação, como o médium se envaidecer ou se rebaixar porque recebeu essa comunicação. Na verdade, esse espírito comum que se comunicou, ele tem muito mais a ver comigo do que aquele espírito superior, que pelo fato de ser superior, já o coloca numa condição diferente da minha. E conversar com esse espírito Zé, poderia ser, em vez de ser o Zé, poderia ser eu. Poderia ser vocês. Porque nós vivemos aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O nosso conhecimento é limitado, os nossos problemas afetivos, psicológicos, são todos semelhantes. E aí então esse espírito que se encontra no plano espiritual, eu conversando com ele, entrando nesse campo das ideias mais elevadas, eu posso tirar grande proveito para mim. Porque quando nós observamos no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando Kardec pergunta, sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual, os espíritos falam, quer ver, vamos assim, pensar numa circunstância. Qual a importância que o corpo físico tem para os espíritos? Se vocês observarem no livro dos Espíritos, eles vão dizer assim, o corpo físico é como uma roupa que você troca e joga fora, porque o espírito vive no plano espiritual. Pergunta isso para quem acabou de desencarnar, que é uma pessoa comum, que ele está se lamentando de deixar o mundo físico, que ele está se lamentando de ver o corpo físico dele apodrecendo, que ele queria voltar para poder encontrar com a sua esposa e com o seu filho. Então nós observamos o quê? Que quando se fala com o espírito comum, nós estamos entrando em questões muito próximas à nossa. E quando se fala com espíritos superiores, a visão deles é diferente.
É você perguntar para uma pessoa que vive num país diferente o que ele pensa da pobreza. Ele vai falar assim, a pobreza é muito triste, mas felizmente eu não vivo mais isso. Pergunta para quem é pobre, qual a visão que ele vai ter. Aí ele vai dizer na pele aquilo que ele sente. Né? É sorte fraterna. É o pautal que é abençoado. Né? Então, para nós que somos comuns, a nossa visão do plano espiritual é um tanto diferente, embora incompleta, embora imperfeita, pela nossa condição dos espíritos mais elevados que já conseguiram transcender essa visão. A deles estão corretas, porque lá é o nosso destino. Mas para a nossa compreensão, o cotidiano é o mais fácil de compreendermos. Por isso, então, desprezarmos uma comunicação, porque é um espírito anônimo, um espírito desconhecido, é que, na verdade, nós não soubemos fazer as perguntas certas. A gente elabora uma relação de perguntas, perguntas complexas, perguntas profundas, e o espírito não sabe responder nenhuma. Aí acaba a reunião e a gente fala assim, veio um espírito lá, mas ele não soube responder muita coisa, não. Na verdade, nós não soubemos fazer as perguntas certas. Nós não estávamos preparados para aproveitar aquilo que aquele espírito poderia oferecer. Se nós chegássemos num ambiente que tivesse um grande filósofo, nós começaríamos a fazer perguntas profundas a respeito da vida, da nossa realidade, da nossa existência, perguntas sobre o funcionamento do mundo. Quando você está num banco de um metrô, de um trem, de um ônibus, de um avião, e você tem uma pessoa do seu lado, o que você vai perguntar para ele? Você vai olhar para o lado e vai perguntar assim, escuta, o que você pensa sobre a origem do mundo? Ele vai olhar para você, vai disfarçar e vai dormir. Agora, se você fizer perguntas produtivas, o assunto vai ser delicioso. Então nós temos que ter esse bom senso, ter esse entendimento de como aproveitarmos essas perguntas. Mas já pensou, Brasil? Eu ficaria uma semana pensando o que eu perguntaria para o Dalai Lama. Mas se eu sentasse com o Brás ali num quiosque comendo pamonha, a gente conversaria naturalmente, tranquilamente. Nós aprenderíamos muito um com o outro. Então, para cada espírito, uma qualidade de pergunta. E as comunicações sempre podem ser aproveitadas. Até mesmo de um obsessor. Um obsessor chega lá, o que a gente começa a perguntar para ele? A primeira coisa é básica. Por que você está fazendo isso? Você não sabe que morreu? Aquelas perguntas que já leva fora logo de cara, né? Se nós tivéssemos ali um entendimento, uma facilidade de aproveitarmos, mesmo que ele seja um espírito rebelde, um espírito ignorante, tomado de raiva, nós podemos tirar muito proveito dele. Basta observar Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, na pergunta que fala dos criminosos arrependidos, dos suicidas, dos espíritos endurecidos. Ele consegue extrair um conteúdo extremamente profundo para o nosso aprendizado. Da mesma forma que ele falaria para um espírito feliz. Fiz o que, fraterna? O Brás colocou, né? Se eu fosse fazer uma pergunta a Emmanuel, a Ramatiz, eu teria na base. Olha, Brás, eu teria perguntas interessantes porque são dúvidas que eu já trago. Eu não teria muito trabalho para elaborar porque essas perguntas já há muito tempo eu gostaria de fazer. Falar com o obsessor? Não, nunca vi, fraterna, mas eu já li sobre esses diálogos, né? Dá pra gente ver o próprio Kardec, né? Que ele já fez isso, né? Conversando com outros espíritos. Tem ali o livro do... Cindizinha, qual é o nome daquele autor do livro que você me deu, que eu nunca lembro o nome desse bendito homem? Passa para mim aí, por favor. Cindizinha sabe tudo sobre esse homem. Eu sempre esqueço o nome dele. Bom, tem um autor que ele escreve sempre, a Cindizinha vai colocar aí. Ele escreve livros sobre experiências que ele teve com reuniões mediúnicas, com obsessores. Luiz Gonzaga Pinheiro, esse é o homem. Inclusive ele vai estar aqui em São Paulo essa semana, no Centro Espírita aqui, fazendo palestra. Ele escreveu assim uns 2 ou 3 livros, relatando em cada capítulo diálogos que ele teve. Teve um que chama Diálogos e Monólogos, que ele fala sobre diálogos que ele teve com obsessores. E aí ele vai conversando com o espírito e contando como foi essa experiência. Então é muito interessante a gente aprender com esses espíritos também. Só precisa saber fazer a pergunta certa. Se nós tivermos sempre aquela ideia, com o espírito obsessor eu não quero conversa, só quero com o espírito de luz. Você acaba de perder uma oportunidade tremenda, porque aquele espírito lá ele pode ser exatamente o reflexo do que eu serei amanhã. Então isso é fundamental para trabalharmos nessas comunicações. O Fernando já colocou se eu te devo algo, né? Pois é. Mas você sabe, Fernando, que existe uma diferença. Isso que você colocou é importante, porque tem 2 situações. Se você está num trabalho de educação mediúnica, num trabalho de desobsessão, você vai querer entrar no mérito da questão sem dúvida nenhuma.
Aí você vai perguntar, por que você está fazendo isso? Eu te fiz algo, o que eu posso fazer para a gente mudar tudo isso? Porque você está resolvendo um problema pessoal com ele. Agora, no caso de um espírito obsessor, que depois da desobsessão fica à disposição do grupo mediúnico, do grupo de estudo, aí a pergunta não deve ser pessoal, deve ser pergunta sobre a experiência que ele está vivendo, entrando no campo das ideias elevadas. Então, você perguntar para um espírito obsessor perguntas diretas é quando diz respeito à desobsessão. Aí sim. Agora, quando é para aprendizado, aí temos perguntas variadas para aprender sobre o mundo espiritual, a partir da perspectiva daquele espírito. A fraterna colocou, né, o espírito de luz, né, virá se estiver em sintonia com você, com o grupo, né, de um modo geral. Quando a gente fala espírito de luz, obviamente a gente fala de um espírito superior, um espírito com mais conhecimento, né, um espírito que mostra bondade, generosidade. Esses são os espíritos de luz que a gente trata, né. Então, por isso que a gente começa a entender isso que Kardec coloca, de sabermos aproveitar tudo, de não desprezarmos ninguém. É igual a gente fazer uma viagem de avião, né? Alguém importante senta do lado, a gente chega em casa e conta para todo mundo. Você nem imagina quem sentou do meu lado no avião. De repente aparece lá uma pessoa comum, que não tem nada de especial, você nem lembra da pessoa. Então, na verdade, a nossa vaidade, que dá muito mais importância para as pessoas que estão próximas, do que nós sabemos aproveitar. De chegar e falar assim, olha, sentei do lado de uma pessoa que tivemos uma conversa extremamente agradável. E às vezes você senta do lado de uma personalidade que é extremamente antipática. É ela que não te dá bola porque você não tem importância. Então toda conversa pode ser bem aproveitada em qualquer lugar. Você vai numa festa de aniversário, numa festa de casamento, num bingo, numa feijoada, numa churrascaria. Se você souber conversar, qualquer tipo de relacionamento será bem aproveitado. E isso se estende também para as reuniões mediúnicas. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, na vida de relação do mundo espiritual, qualquer espírito superior a nós, só conseguimos ouvir a voz, mas não o vemos, né? Porque normalmente, para eles se fazerem presentes, né, Brás, tem que ter um motivo muito importante para mudarem a densidade de suas vibrações para que sejam vistos, né? A pergunta é, para quê? Para que eles vão querer aparecer? Para a gente contar que viu um anjo? Fernando colocou, né, isso se o espírito não vier outra vez com outro mais experiente, com outros conhecimentos, pois achando uma porta fechada. Também, Fernando, né? O mundo espiritual é muito persistente, né? Quando vale a pena, vai ajudar, beleza, filhinho. Pra gente fechar, pessoal, vamos lá. Tá certo, Braço. Tá certo, Fletcher. E aqui, então, como ele diz para nós, né? Olha só. Pela sua própria inferioridade, eles mesmos retratam, né? E quanto menor a distância que os separa de nós, mais podemos comparar a nossa própria situação com a deles, sem contar ainda que nos oferecem frequentemente aspectos característicos que são do mais alto interesse, como explicamos no item 281, ao tratar da utilidade das evocações particulares. É essa, portanto, uma inesgotável fonte de observações, ainda mesmo que evoquemos as criaturas que na vida presente nos ofereçam alguma particularidade no tocante ao seu gênero de morte, à sua idade, às suas boas e más qualidades, à sua posição feliz ou desgraçada na Terra, aos seus hábitos, estado mental, etc. Então a gente vê como Kardec colocou, é inesgotável a fonte de observações. Então ele vai falar sobre coisas simples, mas são coisas simples que não têm a intenção da fofoca, a intenção da curiosidade fútil, mas a intenção do aprendizado das coisas comuns. De pensar exatamente qual é a realidade que ele vive dentro de si mesmo no plano espiritual. A Isis colocou nessa conversa com esses espíritos, não pode decorrer através de um insight. Pode, porque na verdade, Isis, o que vale nessa conversa é aquilo que você é no seu dia a dia. Se você é uma pessoa interessante, né, como diz uma frase jornalística que passa num dos canais aqui do Brasil, quanto mais interesses você tem, mais interessante você fica. Então esse pensamento é fundamental. Se você é uma pessoa interessante, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem um pensamento aberto para vários tipos de conhecimento, numa reunião mediúnica você vai ser exatamente isso. Agora, se você é uma pessoa que não se interessa por nada, e você chega na reunião mediúnica e quer fazer perguntas brilhantes, sendo que você não se aprofunda, você não estuda, você não faz nada,
Então todo aquele que trabalha em reunião mediúnica nesse intercâmbio tem que sempre leituras sobre diversos livros, sobre o tema, para você chegar e tirar as dúvidas, fazer comparação e tudo mais. Do contrário, você vai chegar, ficar parado e ficar mudo, parado olhando para a pessoa, porque você não tem o que perguntar para ela, e sendo que ela poderia, tantas coisas que ela poderia oferecer. O Braz lembrou, né, é raro o caso em que o espírito delata seus criminosos, deve ter um grande controle sobre isso, né, mas já vi caso de espírito delatar. Já analisou isso? Sim, Braz, foi que eu comentei com vocês o caso do espírito que cometeu suicídio, mas que na verdade tinha sido assassinado. Eles não podem fazer isso exatamente porque, eu acho que, claro que é no campo das suposições, mas existe ali um controle dos espíritos, principalmente nas reuniões mediúnicas sérias. Ali você tem uma reunião mediúnica séria, controlada pelos dirigentes, pelos médiuns e pelos dirigentes espirituais. E chega um espírito ali, qualquer coisa que ele disser, vai comprometer aqui a nossa relação no plano espiritual. Por isso, muitos obsessores que se manifestam em reuniões mediúnicas, eles falam assim, ó, vocês pensam que eu não sei quem vocês são? Só não posso falar porque não deixam eu falar, senão eu contava tudo aqui. Aí todo mundo dá aquele gelo no estômago, né? Então, na verdade, existe esse controle, porque do contrário, se houvesse essa porta aberta do plano espiritual para eles acusarem quem eles querem, para eles fazerem o que eles querem, a nossa vida seria um pandemônio. A gente não teria liberdade de ação, porque o mundo espiritual interfere na nossa vida. E essa interferência vai exatamente contra essa lei de liberdade que nós temos vindas de Deus. Né? Exato, né? A lei de causa e efeito, etc, etc. Muito ainda há para a gente poder aprender sobre a dinâmica do mundo espiritual. Bom, pessoal, parando por aqui, só para terminar esse parágrafo aqui. Com os espíritos elevados, o campo de estudos se amplia. Além das questões psicológicas, que têm seu limite, pode propor-lhes uma infinidade de questões morais sobre todas as situações da vida, a melhor conduta que se pode ter nesta ou naquela circunstância, sobre nossos deveres recíprocos. O valor da instrução que se recebe sobre qualquer desses assuntos, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado de espírito que se interroga. Caberá a nós o julgamento. Só para fechar uma experiência pessoal, que eu fico até hoje me beliscando por causa disso, nós tivemos aqui em São Paulo, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, uma palestra com Sueli Caldas Schubert. E eu estava posicionado na frente e tal, ela fez a palestra dela, aí teríamos ali um intervalo de 20 minutos, depois ela retornaria à palestra. Aí quando acabou a palestra, ela tomou uma aguinha, veio e sentou do meu lado. Aí eu falei assim, nossa, muito legal essa palestra. Ela falou, que bom que você gostou. Eu falei, não, gostei bastante mesmo, falava sobre a energia do pensamento e tal. E de repente eu fiquei sem assunto. A mulher sentada do meu lado, eu fazendo aquela cara de paisagem, ela também ficou meio constrangida, ficou meio parada. Aí chegou alguém do lado, pediu autógrafo para ela, e ela acabou virando para o outro lado e tal, né? Então você vê assim que muitas vezes você não está preparado, porque você não imagina que aquilo vai acontecer, e de repente chega alguém interessante que você poderia perguntar um monte de coisa. Claro que seria relacionado com o assunto, mas era um assunto que eu não tinha domínio nenhum. Falar sobre as energias mentais e coisa e tal. E de repente a palestrante sentada do meu lado, olhando para minha cara, eu não sabia o que perguntar. E isso acontece, claro que é uma situação diferente, né, que é uma palestra, uma personalidade, coisa e tal, mas numa reunião mediúnica é importante estarmos preparados para isso. Para você saber o que perguntar, você saber, né? Foi o máximo que eu consegui falar, Dudu. Tinha 20 minutos, o que eu falei foi interessante. Ela falou, que bom que você gostou. Eu falei, gostei sim e tal. Quer dizer, a minha conversa com ela se resumiu em 15 segundos, porque eu simplesmente não tinha o que falar, o que acontece bastante também, né? A Andrea lembrou, ele também ouviu um relato parecido de uma pessoa que esteve com o Chico e paralisou. Pois é, mas é que não me vinha, me deu um branco na hora, eu não sabia o que perguntar. Poderia ser, né, Fletcher? Escuta, me dá seu telefone e pergunto depois. Me dá seu e-mail, você tem Facebook? Quem sabe, né? Então a gente não sabia o que conversar, porque claro, você... Imagina, ela está lá na frente, aquele salão cheio de gente, ela pega sentada do meu lado e fica me olhando. Quer dizer, tá bom, né? Eu vou falar assim, olha, muito prazer, eu sou o Zec, trabalho com a Vaninha lá no Pautal, que tem um monte de gente que te conhece. É o máximo que eu conseguiria fazer nessa hora, fora isso já era. Bom, pessoal, fechando por aqui, eu vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer um encerramento para nós, depois a gente volta para dar os recadinhos. Pois é, você fica sem graça, você fica sem assunto, é inesperado e tudo mais, né? Você sentou lá...